Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta-feira. Bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify. E bom, gente, como vocês já sabem, né, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para os relatos de hoje. Mas antes, não se esqueça, né, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, né, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypar o vídeo se tiver aparecendo aí essa opção para você. E bom, gente, agora sim, sem mais enrolações, vamos ao nosso primeiro relato, que se chama Matei a metade da minha família na magia e não me arrependo. Vamos lá. Só esse título já me deixou assustada, mas vamos lá. Olá, Liandra, me chamo fulana. Pode falar o meu nome, mas eu acho melhor não falar. Sou natural de tal lugar, que eu também prefiro não mencionar. E os nomes no relato pode dizer tranquilamente, pois eu tenho autorização. Bom, Liandra, vamos lá. Eu sempre fui uma criança quieta, Liandra. Nunca dei trabalho, nunca fui desobediente. No meio dos meus 3 irmãos, eu era a mais tímida e também a mais calada. Morávamos todos em uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e um quintal. E eu sempre dividi o segundo quarto com os meus irmãos, Antônia e Antônio, que eram gêmeos. E também eu e o Aleph. Nossas vidas nunca foi fácil, sabe, Leandra? Meu pai fazia magia a troco de dinheiro. Era pouco, porém nos sustentava. Ia de amarrações, cortes de laço e demandas, até magias de morte. Eu, Leandra, sempre observava tudo ali, então com o tempo eu fui aprendendo também. Mas de longe e bem escondida, sabe? E eu ficava ali, sempre vendo os meu pai, fazendo os seus trabalhos. Por volta dos meus 13 anos, Leandra, eu comecei a entrar ali, né, na puberdade, então meus seios cresceram muito e chamava muito atenção. Por isso foi algo que eu costumava esconder. Um certo dia, enquanto eu tomava banho, lavava ali o meu cabelo, então eu estava de olhos fechados, né, por causa do shampoo, eu pude sentir um olhar queimando sobre o meu corpo. E ali eles estavam, Aleph e Antônio. Os meus próprios irmãos estavam me observando, Leandra. Na hora eu gritei, joguei água neles, e após esse acontecimento, meu pesadelo havia apenas começado e eu nem imaginava. Leandra, eu estava perdida. Dor, sangue e uma confusão horrível. E ali eles estavam, sabe, se divertindo comigo enquanto eu estava grogue. Ah, tá, entendi. É porque, né, gente, ela não quis, de forma muito explícita contar como foi tudo, o que eu até agradeço, entendi. E Antônia, né, ao longe, porque eles dividiam o mesmo quarto, né? Antônia ao longe, ali no 10º sono, e aquele silêncio que pairava sobre a casa. A Aleph estava tampando a minha boca enquanto, né, Antônio introduzia ali os seus dedos na minha parte íntima. Era horrível e era uma dor inexplicável. Eu também sentia muito nojo, era um misto de sentimentos em uma pessoa só. Pela manhã, eu acordei sentindo tanta dor que eu não conseguia me manter em pé. Troquei os panos da cama e evitei ali o contato e segui o resto do dia deitada e sem forças. Aos meus 17 anos, eu estava farta. Então, em uma noite, eu contei para minha mãe e para o meu pai. E, Leandra, eu senti o meu rosto esquentar e um tapa que foi deferido ao meu rosto. Meu pai disse que aquilo não passava de mentiras. E ali, Leandra, diante dos olhos dele, eu decretei vingança sem dizer uma só palavra.
Aos meus 18 anos, eu me formei no ensino médio e consegui o meu primeiro emprego. Então, fiz o meu primeiro trabalho de feitiçaria. Foi uma abertura de caminhos que ia mudar a minha vida. 2 meses após o trabalho, eu fui chamada para trabalhar em uma empresa de internet como vendedora externa. Então, eu tinha que me deslocar da minha cidade para vender os planos em outra. A empresa custeava moradia e alimentação e normalmente passávamos uma semana nessas cidades. E foi ali que eu conheci Jailma. Ela trabalhava comigo e nisso acabamos entrando em um consenso e decidimos morar juntas. Então, finalmente, eu me livrei daquela casa maldita. Lembro que antes de sair, eu tive a coragem de dizer: eu volto, mas eu volto para o enterro de vocês. E dali eu segui minha vida, trabalhando e vivendo a vida. Eu poderia dizer tranquilamente, porém, Liandra, eu acho que eu poderia viver tranquilamente. Porém, Liandra, a sede de vingança nunca tinha morrido. Então, eu passei a pôr o meu plano em ação. Claro que sem estudo eu não podia fazer nada. Então eu passei a estudar sobre tudo, Liandra. A religião em si, eu prefiro manter em oculto. E sobre os feitiços, a mesma coisa, né? Não vou entrar em muitos detalhes. Eu só sei que após 4 longos anos, eu me firmei na religião e pude começar os trabalhos. Nesse meio tempo, Lilica, eu consegui a minha estabilidade financeira e aos meus 23 eu já tinha tudo o que precisava, sabe, para viver uma vida tranquila e com os meus luxos. Bom, vamos aos feitiços de um por um. Os primeiros foram Antônio e Aleph, para os que arruinaram a minha infância. Então eu fiz um feitiço de morte brutal para eles, e assim foi feito. Após 4 meses, os dois estavam voltando de uma festa que aconteceu em Feira de Santana. E eles estavam voltando para Salvador, e foi ali que o melhor aconteceu. Uma carreta perdeu o controle e colidiu com o carro deles. Aleph morreu na hora, partido ali no tronco, sem os braços e metade da cabeça amassada pelo impacto. Antônio também morreu na hora. Ficou por debaixo dos 2 primeiros pneus ali da carreta e o ML teve que pegar o seu corpo por pedaços, sabe? Pedaços por pedaços e sua linda cabeça que voou para longe. Foi uma tragédia. Ouvir por alto que minha mãe perdeu o chão, não comia, não dormia e estava praticamente uma morta-viva. Sem rumo ali com a morte dos seus lindos filhos. Mal sabia ela que seria a próxima. Dona Dalva, que me obrigava a fazer tudo sozinha, que me batia mesmo sem culpa e me via como um lixo. Ela sabia dos abusos e nunca fez nada. Então sua morte ia ser longa e dolorida, assim como foi a minha vida morando com eles. O feitiço que eu fiz foi com uma entidade muito poderosa, que prometeu que sua morte seria terrível e devagar. E ali estava ela, descobrindo uma doença que nenhum médico sabia. E ali ela foi apodrecendo, literalmente. Sua perna começou a necrosar, né, devido a uma bactéria que ela pegou no hospital. E acabou piorando quando voltou para casa, pois não tinha o mesmo cuidado, né, de quando estava no hospital. E ali ela reclamava de dor e uma coceira insuportável, enquanto os bichos comiam a uma parte ali da sua perna até o seu último dia de vida. Morreu sozinha e agonizando de dor. O próximo foi meu pai. Ele que me bateu quando eu mais precisei. Para ele eu tinha algo especial. Eu coloquei uma das minhas entidades mais fortes e ela o perseguia dia e noite. Ele estava louco, Liandra, enquanto eu estava feliz até demais. Ele estava magro como uma vareta e não durou e logo cometeu suicídio. E o ditado se fez feito. O feitiço virou contra o feiticeiro. E vocês devem estar se perguntando por Antônia. Bom, com ela foi diferente.
Antônia sempre teve as melhores coisas e eu com os restos dela, até mesmo as suas calcinhas. Então eu apenas travei sua vida e hoje ela não tem nada. Bom, Leandra, hoje eu tenho 27 anos, moro em tal lugar, vivo muito bem, dinheiro não me falta e eu tenho uma vida tranquila. Eu sei que eu irei pagar por tudo, mas antes eu vou desfrutar de tudo que eu tenho. Bom, Leandra, felicidades no seu canal, sucesso e muitas energias positivas para você. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. E assim, eu sinceramente não sei nem o que dizer. Assim, não sei nem assim, o que opinar. Enfim, que eu acho que só quem passa por esse tipo de situação, igual a questão, né, do abuso e tudo mais, eu acho que só quem passa por essas coisas que sabe onde que dói. Então, quem sou eu para julgar alguma coisa aqui? A única coisa que eu fiquei com um pouco de pena foi da Antônia, porque, assim, ela, tadinha, querendo ou não, não tinha muita culpa da forma como foi a criação de vocês duas, né? Assim, a questão dela sempre ter tudo, enfim, você só ficar com os restos, querendo ou não, não era culpa dela, né? Porque ela era uma criança. Mas, enfim, né? Olha, muito obrigada e vamos para o próximo relato. Deixa eu só encontrar onde que ele foi parar aqui nesse Gmail, mas eu acho que eu já encontrei. Bom, o nosso próximo relato se chama Males que Vêm para o Bem. Eu fui uma maledite necessária. Então vamos ver. Oi, Lilica Repelica, espero que esteja bem. Eu já te enviei um outro relato antes, que também é sobre maledite. E no outro relato eu não precisei usar nomes, mas nesse eu usarei. Porém, todos estão trocados. Dessa vez, esse relato ele pode conter gatilhos para alguns. E, enfim, espero que gostem e principalmente não me julguem. E, por favor, às vezes alguém tem que reagir para impedir que mais pessoas sofram, mesmo que essa reação não seja tão boa assim. Vamos lá, você pode me chamar de Carol, e eu sou noiva de um querido chamado Júnior. Eu e Júnior sempre tivemos muitos amigos em comum, e também somos muito amigos desde a infância. Após a pandemia, quando já estávamos liberados ali para dar nossos rolês, íamos sempre para casa de uns amigos nossos para beber, jogar Uno, conversar. Um desses nossos amigos começou a ficar com uma moça que eu vou chamar de Paula. Essa moça tinha uma melhor amiga que vamos chamar de Joelma. Paula e Joelma viviam juntas. Eu as conhecia também, assim, desde sempre, mas não éramos amigas. E eu já conhecia o histórico péssimo de ambas, mas continuamos ali frequentando a casa desse nosso amigo, mesmo com essas duas, né? Mesmo com esses dois encostos lá o tempo todo. Bom, elas duas eram daquelas meninas que as mães não queriam as filhas perto, sabe? Usavam muita droga, tipo droga pesada, procuravam confusão gratuitamente ali com outras pessoas e tinham uma certa fissura por perturbar casais que estavam em paz. Esse era o hobby delas. Vários casais daqui já foram separados por elas e elas criavam uma fissura em alguém ali daquele casal. Logo se aproximavam e começavam a manipular uma das pessoas para que terminasse, sempre criando ali fofocas e mentiras. E se houvesse uma graduação ali de separação, né, de casa... Agora eu entendi o que ela quis dizer. E se houvesse ali uma graduação de separação de casais, elas com certeza seriam as professoras. Eu sempre ouvia as histórias e ficava incrédula, porque elas conseguiam ficar com a pessoa a qual elas haviam criado obsessão. E só depois a pessoa descobria que tudo não passava de mentiras e que elas inventavam só para saciar essa vontade delas, né, de perturbar os outros. E às vezes as próprias contavam que haviam inventado tudo só, sei lá, para fazer um teste, um experimento. E várias vezes eu já havia visto elas serem agredidas física, né, e verbalmente por conta disso. E tinha algo mais perturbador. Quando a pessoa não retribuía o interesse ali nelas,
após o término, que era assim, quase 100% das vezes, elas tentavam atrair a pessoa, né, até a casa delas, principalmente outras meninas ou meninos mais bobinhos, né, sem tantas vivências, na desculpa que iriam fazer algo para ajudar, né, a pessoa ali a se distrair, ou então superar o término, né, a decepção amorosa. E aí lá elas dopavam e literalmente abusavam da pessoa. E infelizmente as pessoas não tinham coragem ali de fazer uma denúncia formal. Então elas nunca pagaram judicialmente por essas atrocidades que elas faziam. Mas retomando, Paula e Joelma começaram a frequentar outros rolês que íamos. E o relacionamento de Paula e do nosso amigo foi ficando sério. E ela começou a tentar se aproximar de mim. Mas eu não conseguia confiar, pois algo em mim gritava para que eu ficasse longe dela e também de Joelma. Lembro que as duas me elogiavam muito, diziam que eu era muito adorável, que o meu cabelo era lindo, que eu era cheirosa, e começaram a me seguir em redes sociais e comentavam em todas as fotos que eu postava. Eu tentava ser cordial para não decepcionar meu amigo, até que percebemos que ela estava sendo um atraso na vida dele, em todas as áreas. Ela era como um obsessor, só que de carne e osso. E começamos a perceber também que ele estava mais aéreo, e descobrimos que ela o estava dopando antes de saírem de casa, para ficarem ali, né, elas duas, no caso, com outras pessoas, enfim, na frente dele. E elas tanto assediavam homens quanto mulheres, isso bem na frente dele. Só que por ele estar dopado, ele não percebia nada. E quando percebia, tanto Paula quanto Joelma diziam que ele estava vendo e ouvindo coisas. Ou então que era fofoca do povo, né, quando alguém ia comentar isso com ele. Então elas conseguiam manipular ele ao ponto que ele realmente duvidava de si mesmo e do que havia visto. Ele então começou a duvidar da própria sanidade mental. E bom, a próxima vítima delas já havia sido escolhida, no caso, eu. Começou com mensagens me chamando para sair e fazer coisas de meninas, puxando assunto, me pedindo ali dicas de maquiagem, de cabelo e etc. Eu não dei abertura. Cheguei a fazer até um teste quando me chamaram para ir à casa delas. Eu falei que iria sim, mas acompanhada do meu noivo e de uma amiga minha. E aí, misteriosamente, o rolê que estava tudo certo, né, para acontecer, foi adiado. Inventaram uma desculpa super esfarrapada. E a partir daí, eu já me preparei para qualquer pataquada que viesse de lá para cá. Eu sou boa, mas não sou indefesa. Os convites para as noites das garotas foram muitos, mas não funcionaram comigo. Então começaram as fofocas, mas eu e Júnior estávamos mais que preparados. Inventaram que eu havia traído com uma pessoa nada a ver, que inclusive uma dessas pessoas até tinha sido elas. E o pior que foi em dias em que eu estava em casa, junto com ele. Sim, as capetas mentiam de tal forma que elas citavam até datas e horários. Inclusive, falaram também que ele havia me traído e da mesma forma, eu sei que não havia a mínima possibilidade. Chegaram até tentar coagir um amigo em comum da gente para tentar extrair alguma informação que pudesse ser usada ali para afetar o nosso relacionamento. Mas o que elas não sabiam, Lili, é que da mesma forma que eu usava magia para curar, eu também sei usar magia para adoecer. Então eu comecei. Antes de começar a me defender com feitiços, eu fiz questão de atrapalhar a manutenção dos vícios delas em droga. Apanharam da polícia, inclusive em praça pública, pois eu fiz uma denúncia avisando que elas estavam com uma quantidade considerável de drogas naquele dia. Então elas perderam o dinheiro, a droga e ainda por cima ganharam um olho roxo. Eu consegui fotos, vídeos e áudios comprovando a traição de Paula. Mostrei tudo para o nosso amigo e consegui tirar ele daquele inferno.
e provar para ele mesmo que ele não era louco. No dia seguinte, enfim, as duas me mandaram mensagens dizendo que tinha muita consideração por mim e que não esperavam que eu fizesse isso e nem que eu fosse tão agressiva. Pois bem, eu fiz e ainda avisei que tudo que ocorresse de ruim na vida delas seria causado por mim e que eu já estava farta de saber que elas estavam prejudicando os outros, destruindo relacionamentos antigos e traumatizando pessoas e saindo impune. Eu mandei um áudio bem cirúrgico e expliquei com todas as letras que elas podiam ter destruído a vida de várias pessoas e até de famílias inteiras. Mas a minha, não, porque aqui o buraco era mais embaixo. Eu comecei primeiro atribulando as duas com brigas entre elas. Mas eu não queria afastar as duas, sabe? Só levar um pouco de caos. Depois eu comecei a agir em sonhos e fazia elas, ver coisas bizarras. Uma delas até relatou a uma amiga minha que estava começando a ter medo de dormir e ficar sozinha, pois se sentia observada e quando dormia tinha pesadelos horríveis. Fiz algo também para que elas não conseguissem dinheiro. Elas normalmente se prostituíam ou faziam bicos para conseguir o dinheiro ali para comprar drogas. Mas eu fiz algo para que elas não conseguissem mais. A situação delas aqui na região foi ficando muito feia e elas ainda tentaram repetir a proeza com outro casal e quando eu soube, eu intensifiquei ainda mais as demandas. Foi algo muito simples. Como eu disse em um outro relato, eu conheço a espiritualidade e a magia desde criança, mas não vou especificar como fiz, pois tenho medo de alguém aí dodói da cabeça, inventar de fazer e depois ficar todo atribulado. Mas enfim, eu fiz e elas começaram a viver quase como zumbis. Já não havia beleza física nelas e ficou 10 vezes pior. Tudo começou a dar errado para elas. Eu emanei toda a energia ruim que eu consegui dentro de um limite razoável. Eu jamais quis desviver alguém, apenas dar uma lição, devolver o mal que fizeram a tanta gente. A cada dia que passava, qualquer menção ao nome de uma das duas me dava nojo. Se eu estava em um local e elas chegavam, aquilo me incomodava profundamente. A energia delas era horrorosa, pesada, e pessoas mais sensíveis ou com o corpo aberto chegavam a sentir mal-estar. E por fim, eu atribulei tanto as duas que consegui induzir as duas a irem embora. E graças a Deus hoje estão em outro estado e eu espero que não voltem nunca mais. Não tive mais notícias se estão bem ou não. Só sei que todas as demandas que eu fiz para ambas impediu que outras pessoas ficassem sequeladas. Talvez eu tenha sido agressiva com as magias e atitudes? Sim, mas até então não me arrependo. E sei que se eu tivesse dado espaço, eu seria mais uma. Mais uma que seria abusada, mais uma que teria a família destruída. Mais uma que iria precisar de terapia para se curar de tamanha maldade que fazia. Às vezes eu me considero sim uma maledite por ter demandado contra elas. Sei que talvez isso volte para mim, mas me sinto de alma lavada, pois vinguei várias pessoas. E acho que até a cidade ficou com um ar mais leve depois que elas foram embora. E é isso, espero que não me julguem e obrigada por ler, Lili, você é icônica. Um beijo, tá? Muito obrigada. Menina, então, eu também não vou te julgar, não. Não sei a galera nos comentários, mas eu, Leandra, não vou te julgar. Porque realmente existe umas pessoas que elas parece que não têm limite, elas fazem maldade, elas observam ali que estão destruindo o outro, estão destruindo as pessoas ao seu redor e elas não têm um pingo de piedade, elas continuam lá destruindo. Então eu particularmente eu não tenho pena quando ou o universo, a vida ou quando alguém entra no caminho dessas pessoas e começa a fazê-las a apagar, sabe? Então eu particularmente não tenho pena não. Porque eu acho que se você não quer receber o mal, se você não quer receber essas coisas, você também não deve ficar fazendo mal ao outro, né? Igual eu sempre, não é que eu sempre falo, mas eu já comentei outras vezes aqui, né? Cuidado com quem vocês vão mexer,
porque às vezes a outra pessoa ali, ela também manja das feitiçarias, manja das magias, também tem os contatos. Então, às vezes, aquilo pode acabar voltando para você. Foi o que aconteceu aqui. Elas não trabalhavam, pelo que deu a entender, com magia, com essas coisas, mas faziam um mal que também é prejudicial ao outro, né? Então, acho que em nenhum momento elas imaginaram que uma hora elas iam encontrar com alguém que ia colocar elas no lugar delas, né? Então, assim, é por isso que é importante a gente ficar na nossa, pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes antes de querer, tipo, fazer maldade com o outro. Ah, você tá zangado com a pessoa, tá? Enfim, espera o tempo passar. Às vezes, depois essa raiva sai do seu coração. Porque às vezes a outra pessoa pode querer se vingar de você. E aí vai ficar, né? Essa coisa aí, igual aqui as duas, né? Eram duas pessoas ruins que teve o que mereceu. E aí eu fico pensando, se não quisesse esse final, esse destino, era só não ter sido uma pessoa ruim também, né? Mas é isso, bom, da minha parte, não tem julgamentos, não sei a galera nos comentários, mas espero que peguem leve nos comentários, tá bom? Ó, um grande beijo, tá? Tchauzinho a todos vocês, espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.